Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? É, eu gostaria de estar explicando, né, o porquê eu escrevi isso nos meus status e tal. Uma palavra que Deus me deu, ministrou no meu coração. Para algumas pessoas que não sabem, né, porque eu tô usando esse óculos bonito aqui, é porque eu fiz uma cirurgia aqui no olho, sabe? E tem que usar, entendeu? Eu tô, tipo assim, de frente à janela e tenho claridade. Então, era pra mim ter comprado outro, né? Mas só que a minha mãe falou que era bonito e tal. Minha mãe falou, né? Então eu fui desistir de comprar outro. Então eu tô usando esse daqui mesmo. Meu cabelo também não tá muito assim não, né? Porque é da vida a gente usar os cocó de vez em quando. Tá. Irmãos, hoje faz 8 dias que eu fiz a cirurgia, sabe? Pterídeo, tá retirado do pterídeo do meu olho esquerdo. Sabe, nunca tinha feito, né, nenhum procedimento cirúrgico e tal, assim, tem. Então, tipo assim, no dia, né, nos dias anteriores eu fiquei muito aflita, entendeu? E no dia eu fiquei muito aflita, sabe? E eu, né, meio que meu emocional meio que se abalou e tal, fiquei bem abalada e tal. Aí, naquele dia lá, sabe, eu precisava de algum apoio, né, emocional. E as únicas pessoas que mandaram mensagem pra mim foi minha mãe e a minha amiga Caísa. A minha amiga Caísa deu super um apoio lá. No dia anterior eu dormi na casa dela e tal. No dia ela saiu do serviço, foi lá prestar ajuda, entendeu? Colocar minhas bolsas, não tem, dentro do ônibus, ela tava me ajudando muito. Agradeço ela, minha mãe, tem, por essas ajudas, tá? Só que, tipo assim, eu fiquei muito chateada, muito revoltada, sabe? Com algumas pessoas que se diziam que era minha amiga e tal, que se importavam e tal. Eu fiquei, nossa. E até tinha ficado mais triste ainda. Alguém que era bem próximo de mim mesmo, sabe? Assim, de sangue, sabe? E essa pessoa ficava só me pedindo e tal, me pedindo, me pedindo, me pedindo. Só que no dia que eu precisava de uma mensagem, tipo, de apoio e tal, e essa pessoa vai beber cerveja e tal, eu fiquei, nossa, entendeu? Aí eu fiquei com aquela revolta quando eu cheguei aqui, né? Fui, né? Tipo, tava doendo muito, né? Após o operatório, dói muito, sabe? E eu tava muito aflito, tava muito, tipo, muito assustada, fiquei tremendo e tal. E meu emocional ficou super abalado. E tal, eu tava esperando, né? Mensagem de pessoas, de apoio e tal. Nem podia ficar, sabe? Mas só que eu, como eu já tava muito abalada e tal, eu fiquei, né? Tipo, esperando, né? Não, essas pessoas diziam que era meu amigo e tal, e, né, tava no meu convívio e tal, vai, né, me dar apoio, entendeu? Mas só que não, sabe? Aí, me deu um desespero, assim, eu chorei muito, sabe? Eu chorei muito, e eu falei pra mãe, a única pessoa que mandou mensagem pra mim foi a senhora e a Caíssila. Então, tipo assim, eu mandei mensagem pra Caíssila também, tá chorando e tal, e eu fiquei, meu Deus, que negócio é esse? E tal, eu fiquei bem triste, bem pra baixo assim mesmo, assim, eu falei, rapaz, assim, que eu falei assim, rapaz, que negócio de desamor é esse, moço? Se fosse alguém doente, fosse um amigo meu, ia estar lá, moço. Ia estar lá prestando ajuda, alguma coisa e tal. Ia fazer alguma coisa, cadê o povo da igreja? Cadê? Tem? Eu fiquei bem revolta, não tem bem revoltada, assim, só Jesus mesmo, sabe? Então, tipo, eu fiquei, rapaz, que negócio é esse? Cadê meus amigos? Cadê esse povo? Tem, tipo assim. E dos meus amigos, né? Tipo assim, essas pessoas eu queria enfatizar, assim, minha mãe, sabe, a Caíssa, ela, meu primo João Pedro, mesmo que reclamando e tal. E meu amigo, outro amigo, assim, o Pietro também, sabe, que eu fiquei bem zagada com ele, tipo assim, pai, meu amigo não mandou mensagem pra mim e tal. Só que depois ele apareceu, explicou, deu a sua justificativa e tal. E, tipo assim, ele veio prestar, tem, tipo assim, o apoio, entendeu? Que um amigo deve fazer, não tem? E tal, não tem? Tipo assim, porque até então eu não podia nem ler a Bíblia, sabe? Então, nesse momento, nesse período, assim, que eu fiquei bem debilitada, eu tava precisando de pessoas, sabe? E até pra ler a Bíblia pra eu, entendeu? Porque, né, a gente tem que ler a Bíblia. Eu não tava conseguindo ler a Bíblia e ele estava lendo pra mim, entendeu? E depois eu, né, baixei o aplicativo da Bíblia e coloquei e tal. Só que, tipo assim, no decorrer dos dias, eu fui pedindo a Deus, né, pra acalmar meu coração, pra Deus, né, ir mexendo aqui e tal, que eu tava pedindo muito, né, pra Deus, pra eu tirar esse negócio, porque, né, é meio que causa uma coisa dentro da gente, né, tipo, a gente na aparência, que tava meio me incomodando, entendeu? E, tipo assim, também tava incomodando, além de incomodar e tal, tem a aparência física também, que não fica bem, assim, bem estranho, entendeu? Aí eu queria tirar, eu tava orando até aqui, né, apareceu essa oportunidade de operar. Eu não sabia, né, então, depois, né, só Jesus. Então, tá, quando eu tava orando e tal, teve uns dias pra trás, que Deus, de noite, assim, me deu, tipo assim, deu palavras, sabe? Nesse período eu tava lendo Levítico e tal,
E, lembro não, né? Porque eu tava já na ouvição, assim, no, entendeu? Então, eu vi, assim, que quando as mulheres ganhavam nenéns, elas teriam que ficar um período, assim, reservado, né? Elas tinham que passar por um período, tipo assim, uma semana, 7 dias, 2 semanas, entendeu? O sacerdote tinha que fazer um tratamento dela de purificação e tal. Depois dessas purificações, elas teriam que ficar separada. Tipo, tinha um tempo certo para as meninas e tal, e para as meninas. Para as meninas era 66 dias, sabe? Elas teriam que ficar separadas, sabe? Deus foi me dando os papéis de cada esfera da minha vida, sabe? Assim, das pessoas que vivem na minha vida, sabe? E o meu papel. Deus falou bem assim, que o meu papel naquele momento, sabe? Que eu tava passando por aquilo, era ter repouso, sabe? Me separar, me resguardar, sabe? Para ficar bem, entendeu? Para mim ter a recuperação. E seria inútil da minha parte pedir Deus cura e tal, sendo que ele, né, ele fala pra gente, né, ter repouso, ter repousar, tal, tipo, eu tinha que seguir a prescrição médica, entendeu? Tá, o papel da minha família, sabe, lá em Tessalonicenses vai falar assim pra gente, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente, sabe, ter negado a fé. Então, o papel da minha família naquele momento era cuidar de mim, sabe, que nem o marido, né? Tipo assim, a gente pensa, não, eu vou orar pra outra pessoa, vou orar e tal. E não precisa não, só Deus vai, né? Fazer as coisas pra aquela pessoa e tal. A gente só ora. Que negócio disso? Então, aí, tipo assim, se fosse pra o homem ter ficado só e tal, tipo assim, fala assim, não era bom que o homem estivesse só. Por isso que Deus fez, né, uma ajudadora, sabe? Pra que ajudasse ele. Então, Deus foi ministrando no meu coração, sabe? Tipo assim, lá em Tessalonicenses, ainda nessa parte que eu falei, tem que aquele que não cuide dos próprios seus é pior do que é descrente ter negado a fé. Ele falou assim que aquelas viúvas, né, que tivesse alguém que cuidasse por delas, que tivesse alguém que, tipo, um neto, um filho, que eles cuidassem dela, porque elas estavam em quê? Em vulnerabilidade. Então era necessário que alguém cuidasse dela. Então eles tinham que cuidar, sabe? Só que aquelas que não tinham ninguém, ele iria cuidar. Então Deus me mostrou o papel meu, ficar quieta, né, repousar, da minha família, cuidar de mim, sabe? Dos meus amigos. Deus ministrou a palavra e falou bem assim, que o amigo ama em todo tempo, e na angústia surge o irmão, sabe? Ele vai gostar, os amigos têm que gostar da gente no tempo todo, né? Mas só que quando a gente tiver em dificuldade, tem que estar lá mais perto, né? Para que, né? Pra que surge um irmão. Sabe o que mais? Tipo assim, tinha um paralítico, né? Paralítico, ele tinha 4 amigos. Não, se aqueles amigos tivessem a postura também, não, vou orar, né? Deus vai resolver tudo, né? Essa parada aí, vou só orar. E não entendesse que eles também tinham responsabilidade, entendeu? Aquele paralítico não tinha sido curado. Então, tinha 4 amigos. Pegam aquele paralítico, levam até Jesus, descobre o telhado, leva até Jesus e faz o quê? Acontece um milagre. Então, a gente sempre pensa, nossa, não tem que fazer nada não, só tem que orar e tal. A gente não sabe, né, que Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Deus tem responsabilidade e nós também temos responsabilidade, sabe? Então, tipo assim, se aqueles amigos tivessem somente a postura de orar e tal, entendeu? Então, tipo assim, aquelas, voltando lá no Tessalonicense e tal, eles falam assim que as viúvas tinham que ser inscritas para ter apoio da igreja, somente aquelas que fossem acima de 60 anos e que não tivesse ninguém por elas, para que eles cuidassem. Aí entraria a igreja, sabe? E aquelas que não tivessem ninguém, né, a igreja nem nada, o que é que elas deviam fazer? Esperar em Deus, suplicar em Deus, orar por Deus. Então, é quando não tem ninguém por aqui, para aquela pessoa, não tem ninguém para cuidar, que ela está em vulnerabilidade, aí que entra Deus, não tem ninguém, entendeu? Tá, bora voltar pros amigos. Então, se aqueles amigos tivessem tal, sua postura de orar não tivesse a responsabilidade de pegar aquele amigo dele, levar até Jesus, descobrir o telhado, não tinha, Jesus não tinha operado o milagre dele, porque tinha uma multidão, sabe? Só que em João, no capítulo 5, vai falar uma coisa realmente totalmente diferente. Era um coxo, era um paralítico também. Só que aquela pessoa não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. A única esperança dele era aquela água que o anjo descia e a certo tempo, né, e se movimentava a água e aquele que chegasse primeiro era curado de qualquer enfermidade. Mas ele fala assim, quando Jesus pergunta, quer ser curado? Ele fala assim, como? Quando o anjo desce, né, e agita as águas, sabe, ele fala assim que sempre alguém vai adiante dele, primeiro do que ele, e ele fala assim que eu não tenho ninguém para me colocar lá. Sabe, então aquela pessoa estava sem ninguém, entendeu? E Jesus tinha que ir lá mesmo, porque ele estava sem ninguém, entendeu? Então, nesses casos que não tem ninguém, não tem apoio, tá, ele entra. Entendeu? Mas quando aquele amigo lá tinha 4 amigos, sabe, que podiam levar ele até Jesus,
Então, Jesus esperou o quê? A posição dos amigos. Então, tem Deus me mostrando isso, entendeu? Tipo assim, meu papel era ter repouso, da minha família cuidar de mim, os amigos me levar até Jesus, eu não tava podendo ler a Bíblia, eu ainda não posso muito, né, apurar as vistas e tal. Então, tipo assim, entendeu? Então, não é só orar, não, entendeu? Não é só orar, não, a gente tem que entender, rapaz, se eu for amigo da pessoa, tem, entendeu? Tem que bolar, né? Ter um apoio, assim, ter uma ajuda, ter uma colaboração, entendeu? Porque a gente, né, não é só assim, não, só orar, não, porque, rapaz, tá certo. Porque, que nem Tiago, né? Sem fé, tipo assim, as obras, a fé sem as obras é morta, entendeu? A fé e as obras têm que andar junto. Se tu diz que tem fé, me mostra as tuas obras, entendeu? Beleza. E Deus aí foi falar o papel da igreja, entendeu? Ainda lá em Tiago, a palavra de Deus fala bem assim pra gente. Tá alguém entre vós doente? Sabe, chama os presbíteros da igreja, vai lá orar por aquela pessoa, pega o óleo da unção, sabe, unge a pessoa e ora por ela. Se aquela pessoa tiver pecado, ser-lhe-ão perdoados os seus pecados e ela será curada, sabe? O papel da igreja naquele momento, Deus me mostrando, entendeu? Era orar, né, comigo, vir aqui orar, ungir assim a minha cabeça e tal, orar, entendeu? Beleza. E eu também, a palavra de Deus fala pra gente que ora, entendeu? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sabe, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, meu papel é só orar, só orar. Meu irmão, o nosso papel é orar e fazer a vontade de Deus, sabe, a obra de Deus. E Deus me deu também essa palavra assim. Muitas vezes a gente fala, não, vou orar para que tal pessoa seja salva. Beleza, tá. A gente ora em todo o tempo, meu. Todo o tempo o nosso papel é orar por todos os homens, entendeu? Mas a palavra de Deus fala pra gente, ide e pregai a toda criatura, entendeu? É ide. A palavra de Deus fala pra gente assim ainda, como crerão se não há quem pregue? Lá em Romanos. A gente pensa, nossa, eu orar vai me isentar da minha responsabilidade de ir pregar, de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. Mentira, meu irmão. Mentira que esse negócio aí não é de Deus, não. Porque tem que ter a obra, irmão. Tem que ter, né? A palavra de Deus fala lá em Mateus, no capítulo 25, não. Pai, Jesus vai falar naquele dia lá, vai apartar os bodes das ovelhas, né? Fala assim, eu estava nu, você não me vestisse, eu estava, né, preso, não vieste me visitar. Era forasteiro, não me recebeste nas suas casas. Isso tem a ver com obra também, irmão. Entendeu? Então Deus me mostrou tudo isso, entendeu? E hoje, né, meu irmão, assim, por que Deus me deu essa palavra hoje? Eita, glória. Foi uma imagem, tipo assim, Deus me deu, assim, um ânimo, entendeu? Uma força, assim, entendeu? Pra eu não esperar em ninguém. Porque Deus tava me mostrando que... Ele perguntou pra mim, assim, pra tu viver isso, você precisou de alguém? Ele falou que eu não precisei de ninguém para viver coisas surpreendentes, eu precisei dele, depender dele. Sabe, muitas vezes a gente está revoltada, rapaz, que o pessoa que não está vivendo, não fazendo seu papel e tal. Eu fiquei, não vou mentir, sabe? Só que, tipo assim, Deus falou assim, depende de mim, entendeu? Depende de mim, sabe? Espere em mim, entendeu? Tipo assim, gente. Então, a gente vai viver coisas surpreendentes quando a gente espera em Deus, a gente depende de Deus. Se a pessoa não tá vivendo, não tá fazendo o papel dela de direito, beleza. Deus não deixa de fazer o papel dele. Ele não deixa, se as pessoas faltar, Deus não vai faltar. Sabe, pode faltar mantimento, sabe? Pode faltar tudo, mas Deus não vai faltar. E ele é o Jeová Jireh, ou seja, é Deus provedor, sabe? Em João, no capítulo 15, versículo 5, ele vai falar, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se eu permanecer em vós e vós em mim, vocês darem muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus estava falando para mim que era para me depender dele, porque sem ele não posso fazer nada, sabe? Então às vezes a gente tá revoltado com as pessoas e tal, que não faz esse papel dela, sabe? Elas deviam fazer os papéis delas. Só que se não estiver fazendo, beleza, Deus faz o dele, entendeu? Então a gente deve esperar somente em Deus, entendeu? Porque não adianta. Então, se a gente esperar nas pessoas, a gente vai só se frustrar, a gente vai se revoltar, entendeu? A gente vai ficar, né, muito triste. E ele me deu essa palavra também lá, né, de Lucas, no capítulo 2, versículo 36 ou 38, né? Ana, quando ela vive somente 7 anos com seu marido e tal, ela poderia ficar bem revoltada com Deus. Nossa, o Senhor tirou meu bem mais precioso, o Senhor tirou meu marido, eu fiquei sozinha e tal, não tenho ninguém por mim. E ela não, ela vai ter uma postura diferenciada. Ela vai pro templo, ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai buscar Deus. E ela passa, né,
a vida toda buscando a Deus, e por 84 anos, irmãos. Idosa, ela não saiu do templo, ela não parava de orar, não parava de buscar a Deus, é porque ela sabia de onde vinha o socorro dela, entendeu? E Deus a recompensa, porque a palavra de Deus fala pra gente lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 6, né, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a gente tem que saber que Deus é galardoa aquelas pessoas que o buscam, que esperam nele. Entendeu? E ela estava buscando Deus, estava esperando em Deus. E qual foi a recompensa dela? Ela viu o Salvador, entendeu? Ela viu Jesus. Então, a gente vai viver coisas surpreendentes, não por causa das pessoas, mas por causa de Deus. Então, espere em Deus, busque a Deus, glorifique a Deus, entendeu? E isso foi uma coisa para mim, tem? Onde Deus ministrou isso, tipo assim, também. Se ninguém estiver fazendo o seu papel, você tem que fazer, entendeu? Eu tenho que fazer. Ah, entendeu? Ninguém fez isso, ninguém faz isso. Beleza, beleza, deixa eles com Deus. Agora você tem que fazer diferente, viver de forma diferente, entendeu? Então, perdoe, entendeu? Deixe pra lá, ore por eles e viva, né, para Deus, para glorificar o nome de Deus. Então, é mais ou menos isso, beleza? Essa é a minha explicação. Fica com Deus, em nome de Jesus.